Fala pessoal, hoje temos uma entrevista super especial. Alex de Souza está com a gente para falar de uma carreira que está sendo planejada há muito tempo, né, Alex? E finalmente vai começar em 2021 a sua carreira de treinador de futebol. Bem-vindo, Alex. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu já imaginava isso quando eu jogava, né? Eu, por um acaso, ou por sorte, ou por escolhas, não sei, como não concluí essa definição ainda, mas eu fui capitão de time da maioria dos clubes em que eu tive a oportunidade de jogar, né? E a partir do momento que você é capitão, você tem muita conversa com comissão técnica, tem muita conversa com diretoria. Eu já imaginava uma situação assim desde a época que eu jogava, e a partir do momento que eu me encerrei em 2014, eu fiz um organograma ali para que eu pudesse seguir e pudesse. A primeira coisa era tirar minha roupa de jogador, né? Porque mesmo sendo capitão, mesmo você tendo que muitas vezes enxergar um pouquinho além da tua figura, o jogador por si só ele é individualista, né? Ele defende muito dele, se protege muitas vezes, então eu queria tirar essa vestimenta de ex-jogador de futebol, curtir um pouquinho a família, me distanciar do universo de futebol, né, porque você cria relações e nesse distanciamento criar uma isenção para que eu pudesse imaginar uma nova situação na frente. Na época ainda não imaginava se seria na parte administrativa como gestor ou como treinador. Então, dentro desse organograma, eu consegui seguir e acredito que tenha chegado o momento final agora, ou inicial, né, para começar na nova função como treinador. Dá um friozinho na barriga? Aquele mesmo friozinho de quando você começou a carreira, assim, é claro que você ainda não tem um contrato, não tem nada acertado, mas esses momentos aí iniciais antes de começar essa nova carreira, você sente aquele friozinho? Sim, sim. Eu me sinto, eu tenho dito para as pessoas, assim, em entrevistas ou até em papo com os amigos, com os conhecidos, que o meu sentimento hoje é o mesmo que eu tinha ali por volta de 1994, 1995. Uhum. Naquele período eu me imaginava jogando futebol, eu me imaginava naquele primeiro momento jogando no Curitiba e depois, dentro daquilo que eu conseguisse fazer, a minha carreira seguiria. Então é Uhum. mais ou menos um sentimento parecido hoje. Eu vou ver o que vai acontecer em termos de primeiro emprego, de início de carreira, sabendo que é bem diferente da carreira de um futebolista, mas que eu também vou depender daquilo que eu apresentar, daquilo que acontecer como resultado. Claro. Então, a expectativa é algo parecido nesse sentido, sim. Você disse que tem esse friozinho, só que a gente pode comparar que você vai começar essa carreira com uma experiência, uma bagagem que você não tinha quando você começou a sua carreira de atleta profissional. Ah, você se preparou muito, você estudou, fez curso de gestão, fez a licença B da CBF, fez a licença A da CBF. Queria que você contasse um pouco dessa tua preparação para esse próximo passo que você está prestes a dar. Para entrar nisso eu tenho que voltar lá atrás, né? 2014 ainda, quando eu jogava. Até naquele período eu ainda participei de maneira efetiva ainda das eleições que aconteceram no Curitiba, né? Uhum, Naquele período, naquela disputa pela presidência, o presidente Wilson tentava se reeleger numa chapa contra o Bacelar e a sua turma. uhum. E eu estava naquele período, eu conversava muito com o Ricardo Guerra, e que depois, de início nas minhas conversas, o Guerra imaginava que seria o candidato a presidente, acabou não acontecendo, acabou sendo o Bacelar. E naquele período eu conversava muito com o João Paulo Medina e conversava muito com o Paulo Autuori, que a ideia era que os dois assumissem o futebol do Curitiba. Até acabou acontecendo, né? O Medina até chegou a vir
E eu viria um pouquinho mais na frente, porque, voltando na pergunta anterior, eu descansaria um pouco e voltaria mais na frente. Aí nós teríamos que conversar qual função seria, mas seria uma função de aprendizado. Mas aí não aconteceu. Em março, mais ou menos, o Medina acaba saindo do Curitiba, o Paulo Autuori nem chegou a vir, e eu acabei não retornando. E aí eu crio um processo para mim diferente, né? Eu imaginava que teria essa relação com o Curitiba, eu tenho que quebrá-la, porque a coisa não funcionou do jeito que nós imaginávamos. Nesse período aparece a televisão, o João Palomino, o Arnaldo e o Plihal me procuraram para ser funcionário da ESPN, eu acabo aceitando até como um aprendizado, né? Porque durante o meu período como atleta, muitas vezes eu me perguntei como é que o jornalista chegava àquelas conclusões, né? Tanto quem escreve, quem fala, quem comenta. Então eu falei, vou ter a oportunidade de enxergar do lado de lá para ver como é que funciona. Acabei aceitando, que para mim foi uma experiência muito boa, de muito aprendizado. Fui para a Universidade de Futebol com o professor Medina fazer o curso de gestão. Ali enxerguei que realmente é interessante, é importante, mas que não é a minha, não me vejo falando de parte administrativa, não me vejo envolvido com parte financeira, me via muito mais dentro do campo. Nesse período, eu me inscrevi 2 vezes, né, no curso da CBF e acabei desistindo no momento final, por razões minhas, razões pessoais. No momento final, eu falava, não é a hora ainda, vou me segurar, e me segurei. Aí, quando realmente eu decidi fazer, eu fiquei numa dúvida se eu ia direto para a licença A ou direto ou faria a licença B. Fiz a opção pela licença B para entender essa questão da formação do jovem jogador do Brasil, que eu tinha na minha mente como eu tinha sido formado. Mudou e as muito. situações mudaram demais. Então eu falei, eu vou estudar para procurar entender como é que está essa rapaziada trabalhando, até porque eu entendo que muito dessa rapaziada que está sendo formada hoje vão ser os atletas que eu vá dirigir ali na frente, que acredito que tenha sido uma escolha boa também. Aí fiz o estágio no Curitiba, acompanhando a rapaziada do Curitiba, né? Mais fixo no Sub-17, que era o César, o treinador, mas conversando com o Alan, que dirigiu o 11, com o Murilo, que dirigiu o 13, com o João, que dirigiu o 15, com o Ricardo Quanti, que estava no 20. Naquele momento ainda o Mozart era o auxiliar do time de cima, e conversando sempre com o Mozart. Naquele período, o treinador da equipe principal, Humberto Louser, que também me permitiu acompanhar ali. E esse ano fiz a licença A. E agora eu vou retornar no Curitiba vou acompanhar o Rodrigo. Ia para o Palmeiras acompanhar o Luxemburgo, mas com a pandemia deu uma parada. Então, o processo de estudo, esse processo fora, ele de 2016 para frente foi basicamente diário. De algumas formas, eu estava ligado ao estudo do futebol e me desatrelando à história do clube, do Curitiba, dos jogadores, de processos políticos no qual eu tinha me envolvido lá atrás. Então, nesse sentido, já são 2016 para cá, são 4 anos que a minha participação dentro do futebol profissional diretamente é nenhuma, né? Uhum. Então, a minha relação era, né, um período como comentarista, quando a ESPN ainda detinha alguns direitos de algumas competições. E nos últimos 2 anos, a minha participação na TV é meramente no resenha, contar a história de jogadores. E aí sim, já de ter contato com as pessoas do futebol para busca de aprendizado mesmo, de estudo, de pesquisa. E agora voltar para a parte efetiva, que é campo, né? Vou acompanhar Quando que você volta a fazer esse... É um estágio, vamos falar assim, no Curitiba. Não sei se a palavra é estágio, porque estágio tem horas a ser cumpridas e todas aquelas coisas, né? Eu tenho curiosidade, eu tenho muito mais curiosidade em saber o que os treinadores pedem, no caso hoje o Rodrigo e o Pacheco, Uhum. e em saber como é que o jogador recepciona, né? Porque ideias, eu tenho as minhas de futebol, você tem as suas, cada um tem as suas ideias, né?
A dificuldade maior é como aplicá-las, né? E quando E aí existem formas de se aplicar, né? E depende muito de como essa pessoa vê o mundo, do comportamento da pessoa, aí é muito individual. Mas eu tenho curiosidade principalmente de saber a recepção do jogador de hoje em dia, né? Porque o jogador de hoje em dia mudou muito. claro. E a maneira como se comunica, a maneira como os meus treinadores se comunicavam comigo, hoje em dia nem cabe mais, né? O jogador nem assimila isso. Sim. Eu não sei se é o estágio, mas um acompanhamento para que eu tenha essa percepção. Se eu tiver a oportunidade de fazer em outros clubes, é óbvio que a gente sabe que a pandemia prejudica um pouco nesse sentido, mas o que der para ser feito como um processo final, eu vou tentar fazer. Já tem data marcada, é isso? Já essa semana, só estou seguindo o protocolo que a CBF exige da Covid, no qual o Curitiba me incluiu. A partir do momento que eu esteja liberado, né? Eu vou acompanhar o Rodrigo, que também está se recuperando. Aham, No caso, o Pacheco, que vai dirigir o time até hoje contra o Bahia. Mas a data realmente é o clube que vai definir. uhum. Você citou aí a questão de comunicação, relacionamento do passado e o que você imagina que como é hoje, né? Como elas funcionam, uma geração totalmente diferente. A gente tem influência de redes sociais, é um mundo diferente. Como que você acha que vai ser essa comunicação com os atletas que, principalmente os mais jovens, né? Que estão surgindo, que você vai dirigir quando você for treinador? Como que você acha que vai ser essa troca entre vocês? Não, eu tô bem tranquilo em relação a isso, até porque eu tenho uma filha adolescente em casa que também é atleta, né? Então Uhum. também vejo muito paralelo no que eu sonhava com 16 e o que ela sonha hoje com 16. É óbvio que são esportes diferentes, mas as expectativas, os sonhos e o comportamento, o dia a dia, isso cria algumas diferenças e, como eu falei, esse período todo eu fiquei de muita observação em cima disso. Uhum. Então, tem jogadores hoje no Curitiba que estão beirando para entrar na equipe profissional, que tem ali 18, 19 anos, que eu os acompanho desde 12, 13 anos, né? Desde quando eles eram atletas de futsal. Então, isso eu fiz questão de fazer, de acompanhar, de conversar com eles, de ver a recepção deles, de ver sentimento. Por exemplo, o Igor Jesus, que foi embora agora, eu acompanhava desde 16 anos no Curitiba, né? Então, eu sabia mais ou menos qual era o processo que ele estava, ele próprio alimentando ali, relacionado à carreira dele. E tem outros assim, por exemplo, o Matheus Cunha hoje está titularíssimo na Alemanha, sonhando com medalha olímpica num outro processo, mas eu lembro dele jogando decisão de juvenil aqui em Curitiba e eu estava ali quietinho, acompanhando, vendo como é que estava. Então, esse tipo de acompanhamento eu fiz nos últimos anos. É óbvio que no dia a dia isso se torna diferente, até mesmo porque é diferente quando você acompanha um menino desde os 12, 13 anos do que quando você encontra alguém já com 18, 19, né? Mas o que eu quero é algo parecido com o que eu tinha no passado, onde os treinadores conversavam diretamente comigo, onde eles gastaram tempo, gastaram energia deles comigo. Então, isso é algo que eu pretendo fazer, repetindo com essa rapaziada nova. É óbvio que entendendo o processo de cada um, o processo familiar de cada um, os desejos individuais que cada um tem, para ir em cima disso, para desenvolver o trabalho que eu acredito ser necessário desenvolver. E acho que nessa questão, Alex, tem um ponto importante que, assistindo entrevistas suas aí durante a quarentena, a pandemia, você né, cita que sempre foi um jogador que queria muita informação, que sempre questionou os técnicos por que eles faziam isso ou aquilo. E eu acho que esse tipo de coisa é uma coisa que você até vai fomentar nos seus atletas, né? Vou, com Querer, certeza. querer mais, buscar informação, querer saber exatamente por que se toma uma decisão ou outra. Eu acho que esse tipo de informação vai ser interessante no teu trabalho, né? Porque você era um atleta assim. Eu sempre busquei duas situações, né? Por que e como, né? Por que isso e como a gente vai fazer para atingir essa situação.
Isso os treinadores me falavam e eu fazia essas perguntas. Alguns me convenceram, outros nem tanto. E acredito que eles vão fazer o mesmo comigo, né? Por que isso e como a gente vai atingir isso. E uma outra coisa que eu acho importante é que a geração de hoje ganha dinheiro um pouco mais cedo do que a minha geração. Existe também a questão da divulgação, né? A importância que se dá hoje ao que as outras pessoas estão pensando. Então, tem que tomar muito cuidado quando você recebe um elogio e muito cuidado quando você recebe uma crítica, que é normal, é inerente, né? Você, enquanto jornalista, faz esse teu papel, o comentarista faz esse papel, o desenvolvimento hoje de um torcedor na rede social é o de jornalista e é o de comentarista, a gente tem que entender isso. E nessa questão entender o que esse atleta busca, né? Porque, por exemplo, por isso que eu digo da diferença de geração, né? A nossa geração é muito em deixar legado, em ganhar títulos, em quero jogar no Couto, quero jogar no Morumbi, quero marcar meu nome aqui, quero marcar meu nome ali. Então, é entender o tamanho do desejo que aquele atleta tem, porque vai diferenciar, né? Um vai querer um pouco mais do que o outro, um está mais preocupado com a condição do próximo contrato do que propriamente do próximo jogo. Então, isso generalizar é que é perigoso, né? A gente tem que procurar entender o processo que cada um viveu para estar naquele momento ali. Eu acho que vou seguir nessa linha para tentar entender aquilo que eu vou ter na minha mão. Se eu vou ter um jogador que é muito sonhador e quer muito realizar aquilo, ou se eu tenho um jogador na minha mão que só está pensando no contrato dele. Não estou aqui para fazer juízo de ninguém, porque essa individualidade pertence a cada indivíduo, né, gente? E eu respeito muito isso, eu vi muito isso ao longo da minha carreira. E aí, em cima disso, a gente tenta equacionar, tenta equilibrar para tentar fazer um time, porque fazer time é isso, né? Fazer time é tentar equacionar as várias qualidades, os vários problemas que de repente existam ali naquele local, para que você possa atingir o objetivo desenhado. E exatamente nisso aí é o pano de fundo do qual esses atletas vêm, né? Porque eles vêm de realidades totalmente diferentes, né? Um vem do Nordeste, tem educação fundamental, o outro tem classe média, o outro é de família paupérrima, entendeu? Então tem essas realidades diferentes para você até saber como lidar, né? E nessa questão de pensar nesse contrato, talvez imediato, no dinheiro que está ganhando agora, tem muito a ver com isso às vezes, né? É por isso que eu falei dos processos, né? Tem gente que, por exemplo, foi criado com o pai e a mãe, com uma família equilibrada. Tem gente que é criado com um pai e mãe separado, mas também equilibrado, uma separação onde tudo ficou tranquilo. Já existem outros que são criados com pai e mãe, mas a família é uma bagunça, ou tem pais separados e é uma bagunça. Né? Tem gente que foi criado dentro de casa, tem gente que foi criado dentro de uma concentração, né? Tem gente que ia para o treino e voltava para casa, tem gente que ia para um clube e só voltava para casa um ano depois. Então, são várias realidades, vários processos que tem muita gente que releva isso, acha isso um detalhe pequeno. Eu, sinceramente, acho isso um detalhe muito grande. Eu vi, ao longo da minha carreira, jogadores espetaculares ao meu lado e de muita gente não entender por que o cara não deu certo, e a partir do momento que você começa a entender o processo de vida dele, você entende o porquê que a coisa não aconteceu. E você direciona, você pode acabar direcionando isso aí, tentar, né, colocar no rumo tendo essa visão, né? A minha ideia é essa, de poder ajudar, porque a minha ideia enquanto treinador é poder ajudar com que o jogador evolua. Claro, claro. Porque jogador nenhum chega numa equipe profissional sem ter o mínimo de qualidade. Uhum. E a qualidade não é só jogar bola, né? A qualidade é entender o jogo, é entender por que tá ali, entender a situação do clube. Sim. É um caráter de muito trabalho atrás dele, porque você imagina que um menino, quando começa a jogar bola com 10, 11 anos, ele está num processo ali eliminatório
que ele briga, um menino hoje que tem no Curitiba que tem 10 anos, ele briga com o mesmo menino que tem 18, porque daqui 4 ou 5 anos eles vão estar ocupando o mesmo espaço. Uhum. Então, o nível competitivo para que o jogador chegue no time de cima é muito grande. E muitas vezes a gente não entende isso, né? E eu, como eu vivenciei isso de perto, e muitas vezes retorno naquela coisa de ser o capitão do time, e muitas vezes involuntariamente eu até era envolvido nas histórias, eu vi muita coisa nesse sentido, né? Eu participei de muitas histórias assim, no qual as pessoas perguntavam, pô, e aí agora? Pô, e agora vamos tentar dar uma solução para isso. Algumas vezes acontece, outras vezes não acontece, mas cada processo tem que ser respeitado para que num funil a coisa se junte a favor de um grupo, e dentro desse grupo, num momento, num projeto idealizado ali para conquistar tal coisa, para atingir tal objetivo, esses processos individuais possam, o um junta com o dois, com o três, com o quatro, com o 25 e vamos atrás de um resultado. Uhum. E quando essa equação chega numa coisa muito legal, você bate campeão, você faz campanhas boas, o teu trabalho é muito bem valorizado. Mas a dificuldade é fazer isso, porque o normal é que você tenha dificuldade para fazer isso acontecer, né? Então, essa, essa ideia e essa conclusão eu já tenho antes mesmo de ser treinador, porque eu vivenciei isso muito tempo. E na parte teórica, que são os cursos, que são as aulas, vários exemplos são dados, né? Várias situações são mostradas. Então, nesse sentido, eu já imagino que seja assim. Só para a gente terminar de falar sobre o curso da CBF, a licença A, fazer esse curso foi o que você imaginava? Foi. Para mim, ajudou muito. Tem muita discussão em cima do curso da CBF e volto no que eu estou falando aqui. As análises são muito individuais, né? Se nós formos a um cinema e assistimos um filme, eu posso achar o filme maravilhoso e você pode achar o filme péssimo. Eu, particularmente, gostei muito do curso. Me ajudou a juntar as ideias que eu tinha. Então, eu tinha várias ideias, porque são coisas que eu tinha vivido enquanto ex-jogador de futebol. Eu não fiz faculdade de educação física, então eu fui buscar cursos que me dessem a condição de montar tudo aquilo que eu tinha de ideia e juntar com um processo de que ia estar trabalhando, liderando uma comissão técnica, liderando um grupo de jogadores. Então, eu particularmente gosto quando as pessoas do futebol me perguntam a respeito do curso, eu sempre falo bem, porque para mim foi muito importante, para mim ajudou muito. E fico muito feliz com a escolha que eu fiz de ter feito a licença B, que me deu um processo maior ainda, mais amplo. E digo uma coisa que é chato isso, mas é uma coisa real. No Brasil, as pessoas ainda contratam pelo nome e não pelo conhecimento da pessoa, né? Uhum. Então, pelo nome eu já estaria trabalhando se eu quisesse, porque os convites, eles realmente chegam. Mas eu me sentia desconfortável quando algum convite desse vinha, porque eu sei de vários profissionais que estão por aí e que, de repente, não tiveram a mesma felicidade de ter tido uma carreira tão boa quanto a minha jogando, ou não tiveram ainda a felicidade de ter sido jogador de futebol e estão aí na profissão através das faculdades, de repente não terem a mesma oportunidade, os mesmos convites. Então, a forma como eu fiz para que eu me sentisse confortável, e é algo que eu carrego no meu dia a dia, eu só vou falar daquilo que eu tenho conhecimento para falar, né? Eu não tinha conhecimento nenhum da parte teórica e fui buscar, são 4 anos no qual eu busco quase que diariamente, então eu acredito que eu tenha um embasamento para falar da parte teórica e um embasamento para falar da parte prática enquanto jogador de futebol. A parte prática de treinador só vai acontecer a hora que eu trabalhar, e com a consciência muito tranquila de que existe uma expectativa grande e que eu vou errar muito, porque o treinador de futebol realmente ele erra muito, porque é a posição pessoal dele, né? São as coisas dele que tem que ser executadas através de outros, que são jogadores, e muitas vezes não atinge a expectativa de um diretor de clube, de um torcedor, do próprio jornalista. Então, essa consciência eu tenho bem resolvida comigo, sei da dificuldade que é,
Mas tô pronto para encarar o processo, sabendo de tudo isso que é inerente ao jogo, que é inerente à minha profissão. E quem contratar o treinador Alex de Souza vai receber o quê? Qual que é o pacote que você vai entregar para o time? Qual que é o estilo de jogo que você imagina aplicar? Como que você se rotularia assim como... Não me rotulo, não me rotulo, primeiro porque eu não treinei ninguém, primeiro porque eu não me sinto treinador de futebol ainda, e segundo que eu preciso saber onde eu vou estar. Porque uma coisa que vai ter que mudar no Brasil, que vai ter o inverso também, né? É saber o que esse clube vai oferecer para o treinador. E não digo nem oferecer, eu digo o que esperar desse treinador. Porque veja como acontece no Brasil hoje. O treinador A caiu. Então nós vamos tentar contratar o treinador B. Esse treinador B é super ofensivo. Eu tenho um time super ofensivo aqui. Eu montei um time em janeiro super ofensivo. Ah, mas esse treinador B super ofensivo não quer vir agora. Então vamos atrás do C. Ah, mas o C não é tão ofensivo assim. Ah, mas tem um que já fez sucesso aqui uma vez e ele é reconhecido, o torcedor gosta, traz ele. Aí ele não é, ele é longe daquilo que o clube montou, ele é longe daquilo que o diretor imagina, ele é longe daquilo que o executivo e o clube desejam, mas ele é famoso no clube, ele vai tapar um baita buraco que existe no momento, ele vai ser escudo de uma pressão que exista naquele período. Isso Então acontece eu virar para você aqui e dizer assim, olha, eu vou jogar atacando, marcando alto, é, a minha linha de zagueiro vai morrer no meio de campo, e aí eu chego no meu clube, o meu zagueiro é um zagueiro mais veterano, mais pesado, ele não vai aguentar fazer isso, eu quero mandar embora o cara, mas eu não posso mandar embora. Então tudo que eu disser para você aqui é utópico. É como se eu estivesse numa mesa de botão, imaginasse os jogadores, as características que eu desejo, sendo que eu não tenho esse direito ainda. O dia que de repente eu me torne um baita de um treinador super vitorioso, eu possa fazer as minhas exigências. Hoje não, hoje eu preciso trabalhar. E a partir do momento que eu vá trabalhar no clube A, B ou C, nós vamos olhar ali o que a gente tem. Você tem categoria de base, você usa a categoria de base, o clube aceita usar a categoria de base, vai usar a categoria de base para quê? Para realmente ser efetivo, para completar grupo. Então, sem conversar com o clube, sem saber qual é o clube, não dá para imaginar isso. Até porque a gente ainda vive uma realidade no Brasil que muitos clubes ainda vivem na realidade da década de 70, 80. E era aquela coisa de eu sou grande no meu estado, eu sou vencedor do meu estadual. Mas a nível Brasil eu tenho uma difícil aceitação de entender que o processo todo mudou. Então, assim, eu poderia dizer que, como a maioria fala, que eu acho engraçado, eu quero jogar como o Liverpool joga. Não dá para jogar como o Liverpool joga. Deixa eu mudar a pergunta, então. O que você vai levar em conta para aceitar um convite que eles vão vir? Já vieram e os convites vão aparecer para você. O que você vai levar em conta para começar essa carreira e aceitar? A minha conversa olho no olho com quem comanda o clube, entender bem quem comanda o clube, e a conversa olho no olho com essas pessoas. Tem clube que tem várias pessoas, né? Tem clube que tem uma pessoa só, por isso que eu digo, não existe uma linha tênue, existem diferenças de clube para clube, de cidade para cidade, de torneios e campeonatos para campeonatos. E o que eu posso oferecer e o que eu tenho dito para todos é o seguinte, que eu sou um cara que quando jogava era muito preocupado com os detalhes, enquanto treinador também vou ser muito preocupado com os detalhes. Sou um cara que só funciona se a coisa estiver muito organizada, então eu quero que a coisa seja muito organizada. E vou ser um cara que quero gastar muita energia com o indivíduo, quero gastar muita energia com o atleta. Porque se ele está ali, ele é um produto do clube, no qual ele é massacrado diariamente, porque ele é exigido pela família dele, pela imprensa, pelo torcedor, e muitas vezes a coisa não acontece e a confiança desse cara vai para o espaço, e recuperar a confiança desse jogador é importante. A gente vê isso todos os dias, né? Se você acompanhar futebol
Você vai ver que as entrevistas são muito parecidas. O Carlos Eduardo agora deu uma entrevista no Atlético. Pô, o que aconteceu da tua melhora? Ele, não, o Paulo me deu uma confiança que eu não tinha. Uhum. Ou seja, antes do Paulo chegar, alguma coisa devia estar acontecendo com ele. O Paulo elevou o moral dele e ele já ajudou nesse processo do jogo contra o Goiás, do Atlético com o Goiás. Então, isso é algo que eu quero fazer, de estar ali dia a dia com o atleta e de buscar instigar esse cara do por que ele está ali. Pô, você joga aqui no Curitiba, você joga no Atlético, você joga no Paraná Clube, no Corinthians, em qualquer time. Por que você está aqui? O que te trouxe aqui? Daqui você quer ir para onde? Como é que você quer ser lembrado aqui daqui tantos anos? Uhum. Porque eu, por exemplo, eu parei de jogar em 2014, mas é satisfatório eu voltar em Minas e ver que o meu nome está gravado na história do Cruzeiro. Né? Vou no Couto Pereira e sei que eu faço parte da história do clube. O mesmo vale para o Palmeiras, o mesmo vale na Turquia. Por exemplo, me dá tristeza saber que eu tive a chance de jogar no Flamengo e por falha minha eu não consegui me dar bem. Então isso eu quero fazer. Quero estar diuturnamente ligado ao meu trabalho, ligado ao clube que eu tiver e ajudando esses jogadores, porque quem vai a campo é jogador, né? Quem resolve problema ou quem te oferece problema é jogador de futebol. O treinador é um meio de facilitar ou de dificultar essas ações, né? Então, o meu trabalho vai ser nesse sentido. Nisso, tudo que você falou aí de gestão de grupo, você já citou que o melhor gestor de grupo que você já teve foi o Zico. Sim. Né? O que você pensa em se inspirar nele? Tem algum, sei lá, o jeito que ele fala, a humanidade com que ele trata os atletas, porque ele trabalhou muito tempo fora do Brasil também. Às vezes tem a barreira da língua e mesmo assim ele foi um cara que, como você mesmo disse, conseguia ter essa união do grupo e conseguia fazer as coisas fluírem. Eu acho que o principal é a segurança do teu cargo, né? Eu, por exemplo, das experiências que eu trago enquanto jogador de futebol e agora nesse período na televisão e também observando, conversando com muitos, a grande preocupação do treinador é com quem está do lado dele, né? Será que esse cara está comigo? Será que não está? Até onde pode ir? E o Zico demonstrava uma segurança muito grande com as coisas que ele ia fazer. Uhum. Então ele falava, olha, eu lembro de problemas que ele teve com a diretoria, porque ele prometia para o cara, ó, daqui 2 domingos você vai jogar, no meu plano você vai jogar. E muitas vezes tem coisas que fogem um pouquinho da mão do treinador, porque existe esse envolvimento contratual, muitas vezes entre o clube e o jogador, e o Zico não estava nem aí para isso. Ele simplesmente falava, fazia e deixava a coisa acontecer, e os problemas apareciam, ele dominava no peito, protegia o time e ia embora. Agora, isso você só tem com o tempo, né? Você só ganha com o tempo. Eu aprendi que em futebol, se você falar algo, tem que tentar cumprir o mais próximo daquilo que você falou, que é o que dá problema em futebol. As pessoas falam assim, o salário está atrasado, isso dá problema. Eu nunca vi salário atrasado dar problema. Eu, sinceramente, nunca vi. O que eu vi dar problema é o seguinte, o diretor sentar com você e falar, eu te pago dia 20. E chegar dia 20 ele não aparecer. Aquilo te dá problema. Mas se dia 20. Você perde a confiança, né? Porque, na verdade, assim, todo mundo que está envolvido em futebol conhece os problemas que existem no futebol. Você joga num clube onde tem dificuldades financeiras, você conhece as dificuldades financeiras, porque esse papo rola. O problema ele passa a extrapolar, a ser maior, quando a figura central, ou um executivo, um diretor, ou o próprio presidente fala e não cumpre. Ou isso inclui até o treinador. Cara, eu vou te pôr para jogar na sexta-feira. E aí chega na sexta-feira, eu não coloco o cara para jogar. A questão não é por que eu não coloquei para jogar, a questão é por que eu falei que eu colocaria. Isso te traz problema. E isso o Zico fazia muito bem. Independente do que acontecesse, de quando ele falou ao momento de acontecer, ele mantinha aquilo que ele falava. Então isso facilita. Mas eu peguei outros treinadores que agiam
por caminhos diferentes, mas faziam coisas parecidas, né? Então eu tive experiências com vários tipos de treinadores, vários tipos de personalidade, mas a maioria, para chegar num processo final, mesmo com caminhos diferentes, os processos eram parecidos. O que mudava muitas vezes era como aqueles caras eram formados, né? Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo. Eu tive o Luxemburgo no auge e eu tive o Filipão no auge. Aí as pessoas, pô, você compara, cara, como é que você vai comparar um cara que nasceu no interior do Rio Grande do Sul, com uma formação no interior do Rio Grande do Sul, com alguém que nasceu no subúrbio carioca, com a formação no subúrbio carioca, no mesmo período? São duas educações diferentes, de pais diferentes, de histórias de vida diferentes, de processo para chegar naquele momento diferente. Então, eles têm uma linha, sabe como chegar para ganhar, sabe como chegar para o jogador, mas eles também trazem a história de vida deles, né? E isso você começa a observar as diferenças no dia a dia. É claro que você foi comandado já por muita gente, né? E muita gente muito boa que se destacou na carreira. Tem alguma característica que você pegaria visão estratégica do Luxemburgo, alguma coisa do Filipão de gestão talvez, ou de outra coisa? Como que você usa essa experiência que você para tentar formar o treinador que você vai ser? Então, essa é uma pergunta muito legal e é uma coisa que eu me questiono muito de como que eu posso usar algo que se usava em 1998, por exemplo. O Filipão que eu conhecia, a última vez que o Filipão me treinou era 2002. Uhum. Estamos falando de 18 anos atrás. Então, essa talvez seja a maior briga. Como utilizar coisas que eu achava que eram legais para o momento de hoje, para uma geração nova, para novos jogadores, para novos pensamentos, para novos seres humanos. Né? E saber se vai dar certo aquilo, se aquilo pode ser replicado hoje ou não pode, talvez não funcione mais. Né? Então eu tenho guardado na minha cabeça as coisas que eu gostava que os caras fizessem comigo e as coisas que eu não gostava que fizessem comigo. Uhum. Dá um exemplo. Não vou dar exemplo porque não vale a pena. E o mesmo com os jogadores ao meu lado. Às vezes eu via coisas dos treinadores fazendo com os jogadores do meu lado e eu falava, pô, são coisas que não se faz. Até treinadores que eu tinha um acesso maior, eu falava, cara, você com fulano ali não devia ter feito aquilo, mas era do cara, era da pessoa do cara e era, naquele momento talvez coubesse, hoje em dia não sei se caberia. Mas principalmente... Então, assim, se eu pudesse escolher uma característica, que é algo que me chamava muito a atenção, era o poder de convicção do Luxemburgo. Do Vanderlei, assim, eu vi o Vanderlei dizer para mim na terça-feira o que iria acontecer no domingo. Uhum. Isso era magnífico, entendeu? Eu tive histórias com o Luxemburgo dele virar para mim no jogo anterior e falar: tome o terceiro cartão amarelo, porque no jogo tal eu imagino uma outra situação e não imagino você no campo. Uhum. Então, e na hora de trocar não titubeava muito. Eu lembro de uma história com o Luxemburgo, eu estava com o Coxa treinando em Foz do Iguaçu, e o Vanderlei estava em Foz do Iguaçu, lá no hotel, porque ele tinha ido para Foz passar uns dias com a família. E aí, após um treino, a gente sentou para tomar um negócio lá com ele, e o nosso treinador era o Dado Cavalcante. E aí sentamos eu e o David com ele e começamos a falar a respeito do trabalho do Dado, que a gente gostava. Aí ele agradeceu e falou, pô, muito legal isso que vocês estão falando, o Dado é um menino, agora para o Dado se tornar um baita de um treinador, a gente tem que ver como é que ele vai trabalhar no jogo, vai trabalhar no campo, porque existem treinadores, existem pessoas que dão treinos maravilhosos e na hora do jogo, de alguma forma, ele falha. E, então vamos esperar para ver o que acontece com o Dado. E aquilo ficou na minha cabeça, porque realmente o Vanderlei dava treino bem, dava palestra bem, se comunicava bem e chegava no jogo, ele tinha as convicções dele, né? Então, se eu tivesse que escolher uma característica de um treinador,
Seria esse poder de convicção dele. Vou tirar um zagueiro e vou meter um atacante. Só que isso é o que eu falei do Zico, né? É a confiança no cargo. Porque muitas vezes o que a gente vê é o seguinte, o treinador ele chega no clube pressionado, né? Ele chega no clube caindo, já que a gente brinca. Esse cara já chegou desempregado. Então, para esse que chega desempregado, ele pensa assim, puta, mas o que é mais fácil fazer? Um jogo mais de criação, um jogo melhor formulado, ou vamos fazer o simples, vamos nos trancar aqui atrás, jogar por uma bolinha lá, num escanteio, numa falta, deixar um cara mais rapidinho, puxar um contra-ataque. Tem treinadores que nem isso desejam, né? Eles querem defender atrás com os 10 e terminar 0-0 para ele tá ótimo. Então, isso eu acho que leva tempo, né? Para você ter essa confiança naquilo que... Sorte daquele que é jovem, que começa e já consegue ter essa convicção, esse espírito, essa não preocupação, né? Porque eu acho que muito treinador trabalha muito preocupado, né? Com aquilo que vai acontecer, não com o trabalho dele, mas com o emprego dele, né? Se ele vai ter tempo para fazer aquilo. Então, eu repito, se eu tivesse o poder de escolher uma característica, seria a convicção do Vanderlei, porque eu vi ele fazer coisas assim, muitas vezes errou, mas que mesmo no próprio erro ele assumia e tentava fazer de novo, o que eu acho que era era uma virtude absurda de grande. Né? Legal. Alex, a gente vai ter eleição no Curitiba em dezembro, dia 12, tem chapas aí. Houve algum tipo de sondagem para o teu nome para você assumir no ano que vem? Não, eu volto lá no início do nosso papo. Eu participo em 2014 do pleito do clube. E por que eu participo? Porque eu estou efetivo ainda, eu sou capitão do time, eu via, eu sabia como é que as coisas estavam dentro do clube, eu vi o nosso ano de 14 pesadíssimo, na minha carreira foi o mais pesado que eu tive nessa relação vestiário da diretoria, na época o presidente era o Wilson. Tive papos assim muito legais com o Ricardo Guerra, que era a oposição ao Wilson. Nos nossos papos de futebol, o Guerra gostou daquela coisa de ter o Medina e de ter o Autuori, que são pessoas que eu gosto, que eu confio. E aí eu participo de maneira direta. E eu lembro de uma frase do Dr. Wilson para mim, no dia da eleição no clube, que ele falou o seguinte para mim no Couto Pereira, ali debaixo do Protorque, que eu fui votar. Ele me abraçou, me tirou do lado e falou assim, Alex, você vai carregar o ônus ou o bônus do que acontecer na eleição. E eu agradeci, saí, desejei sorte, porque naquele período a gente não sabia quem ganharia a eleição. E depois eu entendi aquilo que o Wilson me falou, né? Porque era o meu primeiro processo eleitoral dentro do clube. E ali eu entendi, meses depois, o que o Dr. Wilson falou, né? Porque acho que março ou abril, o Guerra acaba saindo, o Macias acaba saindo, o Medina que... Aquela gestão se desmontou no início. O Medina que estava no clube acaba não ficando, o Autuori nem vem, e muita gente ainda aponta o dedo, né? Pô, a escolha do Alex isso, a escolha do Alex aquilo, o Alex ganhou a eleição, que eu entendo normalmente. Depois veio a eleição seguinte do Samir, no qual eu não participo, vou lá, escolho o meu candidato e voto, e agora tem a eleição com o Folador, o Viale e o próprio Samir, que vão bater chapa no dia 12, vai ser a mesma coisa, vou escolher o meu candidato, vou lá, voto no meu candidato e vou para casa, porque como eu falei, eu quero ter a minha relação com Curitiba de torcedor, de arquibancada, de associado, então eu vou lá, torço com os meus filhos e tal, e pego as minhas coisas e volto para casa. As pessoas têm uma ilusão de que eu participo da vida do clube de maneira ativa e que dou palpite, isso e aquilo, isso nunca aconteceu. Outras pessoas me cobram de que eu devia ter isso, o que eu acho errado, porque se eu quero dar palpite, é melhor eu estar dentro do que ficar dando palpite. Então, a partir daquele momento da minha participação em 2014, que, repito, eu era efetivo, porque eu era capitão do time naquele período, a gente tinha acabado de encerrar minha carreira, no processo da eleição do Samir, e nesse processo
Eu tenho as informações pelas pessoas que eu conheço, por vocês da imprensa. Conheço o Viale, conheço o Folador, conheço o Samir, conheço pessoas envolvidas nas 3 chapas. São coxas, tem as ideias deles, eu tenho as minhas. Algumas ideias se encontram, outras ideias não se encontram. E cabe ao associado, no caso eu e acho que são 3.000 e poucos associados que vão lá no dia 12 votar. E aí fica a minha torcida para que o presidente que ganhar, a diretoria que ganhar, dentro das ideias que eles têm, que eles estão aí mostrando para o torcedor, que eles possam fazer aquilo que está sendo mostrado. O que eu tenho dito para todos eles envolvidos em chapa é que o Curitiba tem que começar a se preocupar com quem dirige o 17, com quem dirige o 20, com quem dirige o 15, porque financeiramente a gente não tem condição de competir com a maioria dos clubes. Então a gente tem que começar a criar dentro de casa situações onde a gente possa, além da parte técnica, que a meninada sempre dá, a parte financeira, né? E isso você começa a ter se preocupando com meninos que têm hoje 15, 16, 17 anos. É que a grande coisa de um clube de futebol é que é mais ou menos parecido com o município, né? O cara não investe em educação porque a educação vai funcionar depois de 4 anos e talvez depois de 4 anos o cara não esteja mais no município, no estado. Mas é algo que o clube tem que começar a se preocupar, não com sucessão de nomes, mas com sucessão de ideias para que essa disparidade, principalmente na questão financeira, ela com os anos ela possa diminuir um pouquinho. Você, em algum ponto da tua carreira de treinador, se vê treinando Curitiba e você descarta, por exemplo, começar lá? Não, eu nunca descartei nada. O meu único descarte é trabalhar no Atlético pela minha relação com o Curitiba. E te digo mais, trabalhar no Atlético para a maioria dos profissionais é algo espetacular devido ao momento que o clube atravessa. Uhum. Eu enquanto torcedor e conhecedor da história dos dois e conhecedor da minha história, é a única coisa que eu não vou me permitir dentro do futebol, porque eu acho que não é desnecessário, tanto para mim quanto coxa, para minha família e também para o próprio atleticano. Uhum. Mas as outras coisas eu não descarto nada não, porque futebol é muito dinâmico, é muito rápido. Eu, por exemplo, eu sei de repente o que carregaria para mim trabalhar dentro do Curitiba, eu não sou bobo, estou na bola há 30 anos, eu sei bem como é que funciona. Mas o Curitiba é um clube com muito potencial, não só para mim, mas como para qualquer outro profissional, seja ele jovem iniciando como vou ser eu, ou para um outro que esteja aí em meio de carreira, ou para um outro que já tenha carreira consagrada. O Curitiba é um clube importante do Brasil, com uma estrutura boa, com um torcedor que participa. Eu acredito que seja um clube interessante para muita gente trabalhar. Se eu tiver a oportunidade de iniciar ou de um dia trabalhar no clube, eu sinceramente não vejo problema nenhum, não. Nunca descartei e pretendo não descartar nada relacionado a futebol, porque o dinamismo da bola é muito grande, né? As coisas acontecem de uma maneira muito rápida. Então, eu como profissional de futebol, como eu fui como jogador, eu pretendo ser algo parecido com um treinador, sabendo que a rotatividade de um treinador, muitas vezes ela é muito maior do que de um jogador de futebol, né? Você deixou bem claro aí que a única coisa que descartaria seria então treinar o Atlético, mas na Europa tem um outro clube que você tem estátua, né, que é o Fenerbahçe. Você treinaria um rival, por exemplo, lá? Não, mas acho que vale o mesmo que vale para o Atlético. Por exemplo, o Atlético jamais me convidaria para treinar o Atlético, Uhum. jamais me convidaria para participar do Atlético. Eu acho que times menores da Turquia até me convidariam para, de repente, entrar no mercado turco. Uhum. Mas os grandes rivais, Beşiktaş, Galatasaray, o próprio Istambul hoje, que tá muito bem, Başakşehir, Trabzonspor, que tem uma rivalidade grande, esses daí nem fariam o convite. Então, não acredito nessa possibilidade. Entendi. E o mesmo vale para o Atlético aqui. Existe um respeito mútuo, existe reciprocidade de entendimento da situação. Não Mas acredito numa história como essa. isso não vale, por exemplo, para os clubes de São Paulo, onde você tem uma identificação enorme com o Palmeiras, em Minas com o Cruzeiro,
você treinaria um dos rivais lá, porque você vai ser um profissional do futebol. Você é um profissional de futebol e assim, quando eu falo do Curitiba, é que e diferencia do Palmeiras e do Cruzeiro, porque quando fala de Curitiba existe uma relevância histórica familiar, enquanto pessoa. Eu, por exemplo, eu nunca paguei ingresso para ver um jogo do Palmeiras, nunca paguei ingresso para ver um jogo do Cruzeiro. Eu fui um profissional de futebol que fui até o Palmeiras, fui muito bem recebido, sou muito bem recebido, tenho um carinho absurdo pelo Palmeiras e vale o mesmo pelo Cruzeiro. Agora, aquela é uma história de jogador de futebol, né? Aquela história acabou em 2014. O que diferencia pro Curitiba é a minha relação pessoal, né? Eu sou torcedor do Curitiba, eu gosto do Curitiba, eu entendo a relação de rivalidade que existe com o Atlético. E na Turquia, eu acredito que por tudo aquilo que foi oferecido, não tem lógica nenhuma eu, de repente, ir num clássico contrário no campo do Fenerbahçe, sendo que tem uma estátua minha ali na frente, né? Não vejo muita lógica nisso. Relacionado a Cruzeiro e Palmeiras, existe essa relação que ela é histórica, ela é eterna, mas ela é eterna para o jogador de futebol, né? O jogador de futebol já ficou para trás. Alex, estamos fechando 51 minutos, quase uma hora, mais 2, 3 perguntinhas para a gente fechar essa entrevista aqui no 1-2. Eu queria saber se você... Qual seria, assim, o teu grande objetivo, teu grande sonho na carreira como treinador? Onde que você quer chegar? Teu sonho é chegar na Europa, treinar um grande clube europeu, chegar na seleção brasileira? O que você imagina para essa carreira que vai começar em breve? Tem uma carreira longa e tem uma carreira consistente, parecida com a que foi como atleta, de poder sair dos locais onde eu trabalhar, convicto de que eu deixei o meu melhor, tendo feito coisas boas. Essa é a minha intenção. Aonde vai te levar? Isso vai depender muito dos resultados, daquilo que vai acontecer no dia a dia. Eu posso pegar um clube no meu primeiro ano e ser um fracasso, e aí vai depender muito de mim, vai depender muito do mercado, porque tem muito isso no futebol, né? A gente vê treinadores surgem bem, de repente eles somem. Sim. Ou ao contrário, o treinador surge mal e de repente ali na frente ele aparece de novo. Não dá para a gente cravar nada nesse sentido, mas relacionado a sonho, isso que eu acabei de falar. Tem uma carreira longa, uma carreira consistente. E o principal para mim é fazer com que eu tenha um processo de evolução com aqueles meninos que eu tiver a oportunidade de trabalhar. Principalmente os mais jovens, né? É o que eu ia falar, ajudar a transformar essa realidade que você encontrar, né? E ajudar muito do cara a entender por que se joga futebol, né? Porque essa coisa da parte financeira ela é importante, é óbvio que é importante, ninguém vai ser hipócrita de dizer que não, mas mais importante que isso é a partir do momento que você não tiver mais naquele lugar, as pessoas lembrarem que você teve ali um dia. É muito legal quando você é lembrado por algum torcedor de uma coisa simples. Você fez aquele gol naquela partida e naquele dia eu estava com a minha namorada, com meu irmão, com meu pai. As lembranças ficam, né? Muito mais do que qualquer outra situação. E essa coisa, o futebol tem esse poder. E quem jogou, tem vários treinadores hoje em dia que são ex-jogadores, que eles têm essa condição de trazer isso para o cara, né? Falar, olha, você está aqui nesse momento hoje e você pode marcar isso de uma forma para alguma pessoa, que seja uma pessoa, mas você pode. Então vamos trabalhar em busca disso, porque dinheiro, a partir do momento que ele fizer o contrato dele, ele vai receber. E para ele melhorar esse contrato, para ele ter evolução da parte financeira, ele precisa fazer com que o trabalho dele seja reconhecido. Esse reconhecimento muitas vezes ele é perdido até por falta de entendimento. E eu acho que isso eu tenho a condição de ajudar algumas pessoas. Tem alguma coisa da tua carreira como atleta que você vai usar como exemplo quando você for treinador para o teu elenco do que não fazer? Vários.
Mas aí depende do momento, né? Aí depende do... Eu, por exemplo, acho engraçado hoje, porque muita gente hoje me chama de gênio, fala que eu joguei muito futebol, de que eu fui um dos maiores meias que ele viu, aquela coisa toda, que é muito legal, é muito positivo, eu fico super lisonjeado, mas eu já vi pessoas que vieram me falar isso, que eu sei que o cara me criticava no limite, que eu não corria, que eu era frio, que eu não participava, de que no jogo grande eu não fazia nada, que é normal, que é da paixão, que envolve o jogo. Mas o mais legal de tudo isso é que eu entendi como é que a roda gira nesse meio, né? Na coisa do futebol. E tem aquilo que eu acabei de falar em várias respostas, né, Fernando? Uma coisa é assim, é o torcedor, a arquibancada, outra coisa é o cara que vai para a rede social, outra coisa é o jornalista, outra coisa é o jornalista de rede social. Então, ter esse entendimento de como funciona a coisa te ajuda a absorver o elogio, te ajuda a absorver e entender uma crítica, vai te ajudar a entender se a crítica é construtiva, porque o cara acha que você pode dar mais, ou se é pejorativa, porque o cara quer de alguma forma, te jogar para baixo. Isso tudo eu vivenciei durante 20 anos, em vários momentos, e aí, dependendo do que acontecer, em vários momentos, eu já vou ter vivenciado aquilo na pele do jogador, né? Eu vou ter aquilo vendo um jogador meu, comigo sendo o treinador dele. Então, tem vários exemplos que podem ser usados com certeza. O Alex, treinador, vai ser aquele treinador de terno e gravata na beira do gramado ou vai de agasalho? Depende, cara. Eu não posso treinar de terno e gravata o Cuiabá, por exemplo, fazendo 40 graus, como faz. Esse ano com treinava? Esse ano com as queimadas ainda, com aquela coisa louca. Uma coisa é você treinar aqui em Curitiba, numa quarta-feira à noite, com a nossa temperatura agradável que a gente sempre tem ali abaixo de 20 graus. Se você quiser usar terno e gravata, você Mas qual pode. vai ser o teu estilo? O meu estilo vai ser o que eu sempre fui enquanto jogador de futebol, né? De uma sobriedade normal, que é minha. Eu nunca fui o cara espalhafatoso, eu nunca fui o cara que fiquei gritando com todo mundo. Na hora que é para brincar, nós vamos brincar, a hora que é para trabalhar, nós vamos trabalhar sério. Eu sempre fui disciplinado, sempre fui regrado. É o que eu vou passar pro pessoal. A minha ideia é que eu tenha um time que trabalhe muito, que seja muito resiliente durante a semana, para transferir isso para o jogo. E fora isso, vai ter essa minha maior briga, que seja um ambiente leve, que seja um ambiente onde os atletas, onde a comissão, onde as pessoas gostem de estar, porque eu acho que é isso que faz com que os times cheguem, né? É uma leveza de ambiente com muito trabalho, com muita seriedade, sabendo que nesse processo vai ter muito erro, meu, do atleta, da diretoria, de alguém ligado a nós, vai ter muita injustiça que muitas vezes a gente vai ter que abraçar aquilo e tentar dissipar de alguma forma que fique positivo para a gente. Então, é muito mais nesse sentido, não vai ser diferente do que eu fui dentro do campo, porque senão é um personagem e não é isso que eu desejo. Eu desejo passar o que eu aprendi jogando, o que eu aprendi depois com os cursos, com as pessoas que me ensinaram muita coisa, levar isso para a parte individual, para que a gente desenhe um coletivo bom e possa ter um bom time, né, ter um bom ambiente de trabalho e consiga bons resultados. Você, desculpa, nesse período aí que você tem até o início de carreira aí, como treinador em 2021, em casa, você falou que vai fazer esse, vamos dizer assim, estágio, não é essa palavra, no Curitiba, mas você pretende visitar outros treinadores, fazer períodos em outros times também? Se a pandemia permitir, sim, porque tem a questão do protocolo da CBF, né? Tem que ser respeitado, e os clubes também têm que tomar um cuidado. A gente viu aí Curitiba com surto, o Palmeiras com surto, o Vasco da Gama antes com surto, o Goiás. Mas se eu tiver a oportunidade, sim. Mas caso não tenha, é o que eu falei. Eu já joguei, eu já estudei, eu já
estou estudando, falta praticar. E praticar eu vou para campo. Vou dar treino, vou vivenciar com essa rapaziada e vamos encarar o que se tem no futebol, jogo, viagem, a imprensa, a expectativa do torcedor, a expectativa do clube, as logísticas complicadas, agora a situação da pandemia que se coloca aí para todos. E o moedor de carne, que é o futebol brasileiro, né? Moedor de técnicos, né? Mas um dia isso acaba, cara. Um dia isso acaba, porque as pessoas estão percebendo que muitas coisas não passam pelo treinador, né? Uhum. Muitas coisas passam por outras situações. E é óbvio que você tem que obter resultados. Isso é inegável. Ninguém quer que você contrate um treinador e esse treinador não ganhe seus jogos, né? Mas eu, por exemplo, fugir de algumas situações que hoje em dia tem para que o cara faça uma análise mais correta, né? Eu, por exemplo, é óbvio, eu vou ser funcionário de um clube, né? Acima de mim vai ter um clube, vai ter uma ordem. Mas, por exemplo, se eu puder permitir que vocês da imprensa trabalhem, pode ver todo dia. Uhum. Porque eu não tenho o que esconder de vocês. Para que vocês depois não fiquem inventando história. Aconteceu isso. Não aconteceu. Você não viu. Se você não viu, você não pode ficar falando. Isso a é gente... revolucionário aí no futebol brasileiro hoje em dia, né? Porque é cada vez mais restrito o acesso da imprensa aos treinos. Então, mas eu penso o contrário. Eu sou de um período que eu saía beber com o repórter, tomava chopp com ele, falava. É óbvio que hoje até o próprio repórter mudou, né? Porque no meu período enquanto atleta existia aquela coisa do on-off, né? E sem off, guarda para você. Isso se você quiser falar. Hoje não. Hoje a mesa do lado ouviu, o cara já leva de um outro jeito para frente. Mas a forma como eu vejo é que evita fofoca, né? Uhum. Então, tá lá, o João não joga por quê? O João não joga porque treina mal, porque se apresenta gordo, porque chega atrasado, Uhum. o comportamento dele é péssimo. Só que o João foi a melhor contratação do meu clube. E aí o que a imprensa vende? Que o João tem que jogar, só que ninguém viu o dia a dia do João, ninguém sabe o dia a dia do João. Mas aí não depende do treinador, né? Tem clubes por aí que detestam a imprensa, que a imprensa não pode entrar. Uhum. Eu respeito e tal, mas eu discordo. Eu acho que o trabalho da imprensa é um de meio campo para o torcedor, né? Então, o time dele hoje fez isso durante quanto tempo? Durante 1h30. Aí você vai dizer se o cara treinou demais, se o cara treinou demais, aí você faz a tua análise, mas em cima do que você viu, em cima daquilo que foi mostrado. Porque, assim, o jogo, tudo o treinador controla. O treinador controla tudo. O treinador controla o horário, o treinador controla a disciplina, a regra, o quanto está se treinando, se está se treinando bem, controla a bola para, controla tudo. No jogo, quem controla é o jogador. Uhum. E para mim o grande problema é o seguinte, que hoje em dia, como a imprensa não vê e o jogador não tem assumido, fica mais fácil para você moer o treinador, como você falou. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, teu time tomou 3 gols de bola parada, 3 gols iguais. E você treinou a semana inteira a bola parada. É fácil pro comentarista da rádio, o cara que vai escrever no jornal, o cara que tá na televisão. Mas parece que esse time não treina. Quantas vezes você já ouviu isso? Uhum. E, na verdade, o cara treina. Só que chega no jogo, número 5, desconcentrou, tomou o gol. Aí você troca essa marcação durante a semana, não é o número 5, é o número 9. O número 9 vai lá, desconcentra, se toma o gol de novo. E aí não é um processo de que o cara não treine, mas é um processo que você tem que entregar para o jogador, porque quem joga é o jogador, quem vai ganhar o jogo é o jogador, quem vai errar um passe. Por isso que eu digo que o cara tem que ver o treino para ver o que o treinador está pedindo, para ver que tipo de ideia o treinador tem. Mas aí, eu repito, né, Fernando? Isso aí eu posso ir para um clube e falar, cara, eu quero que a imprensa veja. O presidente fala, não, eu sou obrigado com todo mundo, não quero que ninguém veja. Então, beleza, ok. A gente segura a bronca. Obedecer à hierarquia do clube. Né? Porque até é uma outra coisa que eu discordo muito e eu vou ser empregado do clube. Acima de mim vão ter pessoas que mandam, né? Que são quem tem caneta. Né? Então,
que é algo que eu fiz enquanto eu jogava. Se me perguntarem, eu vou emitir minha opinião, mas sempre tem uma cadeia de hierarquia que tem que ser respeitada. Alex, muito obrigado pelo papo, já passou de 1 hora. Ótimo bate-papo com você. Queria desejar boa sorte aí nessa nova carreira. Vou precisar. Mas com certeza está muito preparado aí para enfrentar esse futebol brasileiro aí que muitas vezes é selvagem, mas que está precisando de boas ideias aí. E isso com certeza você tem. Não, tá chegando uma geração nova, né? As coisas vão mudando. E a minha geração tá chegando, já tem alguns aí trabalhando, uns já com sucesso, outros ainda tentando, mas é uma nova geração e quando chegam novas gerações, a tendência é que as coisas mudem. Se vai ser melhor ou pior, ninguém sabe, mas que vai ser diferente, a gente sabe que vai. Então eu vou nessa levada, vou nessa onda, tentar passar as minhas ideias e obrigado, vamos falando aí na frente. Legal, valeu, Alex, muito obrigado.